Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo, estamos aqui também com a Luana, nossa intérprete de Libras, e nós desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Então, você que está aqui no nosso canal do YouTube, apareça aqui no nosso chat, me manda aqui um oi. Você que também está aqui conectado na cidade de Betânia, de Baixa Grande do Ribeiro, Curral Novo do Piauí, Hugo Napoleão, vão falando aqui comigo no nosso chat, os professores presenciais. Eu sempre falo aqui da importância de vocês estarem aqui comigo, da gente conseguir se comunicar, né? Porque afinal de contas essa disciplina, ela é pensada, ela é feita para vocês, então é muito importante que vocês estejam aqui. Então vão aparecendo aqui no nosso chat, tá bom? Olha, na nossa aula de hoje, dia 5 de setembro, nós iremos dar continuidade ao que a gente iniciou na última sexta-feira, né, que é sobre a importância e a influência da escola no nosso cotidiano, na nossa tomada de decisões, na forma como a gente forma a nossa identidade, compreende também ali, a gente estudou sobre os pilares da educação, como que a gente desenvolve um pensamento crítico. Então, a escola ela tem um papel fundamental nisso. Então, no roteiro da nossa aula, né, a ideia aqui do nosso objetivo é que, estabelecer significado, significados, as experiências na escola e fora dela também, né? Já que nós já aprendemos que nós somos seres sociais, que a partir do momento que a gente nasce, a gente é inserido dentro de uma cultura do país que a gente nasceu, a gente é inserido ali no primeiro grupo social, que é a família, onde a gente aprende sobre as primeiras regras, né? De que forma que se vive dentro do meio social, de que você não pode falar o palavrão, não pode desrespeitar uma pessoa, não pode ir lá colocar o dedo na tomada. Então, são essas regrinhas bem básicas que a gente aprende desde quando é criança. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai sendo inserido cada vez mais, né, dentro da sociedade. E com isso implica também que é dessa forma que a gente entende como é viver dentro do meio coletivo e que a escola ela participa disso de uma forma direta, ok? Bom, então, lá na aula da sexta-feira, a gente fez uma introdução sobre a importância da escola e agora a gente vai aqui discutir um pouco sobre a educação, o emprego, o impacto, de fato, da educação para que a gente consiga ter ali, né, desenvolver um pensamento crítico na escola, mas também depois ser inserido em um ensino superior, que tu vai precisar desenvolver outras habilidades e, consequentemente, também dentro de um emprego, né, de um trabalho, e que isso tem um impacto muito profundo na vida, na forma como a gente vive, já que a gente vive dentro de uma sociedade capitalista. A ideia de comprar, porque tudo virou uma mercadoria. Então, só dá para fazer isso se tu tiver ali uma base, né? Uma fonte de renda. Então, a educação ela também pensa em estratégias, né? Para que tu consiga desenvolver uma carreira, uma profissão. Então, desde que a gente é pequena, a gente sempre, né, desde que nós somos pequenos, sempre escutamos que é preciso estudar para garantir um bom emprego, né? Provavelmente você que está aqui assistindo essa aula já ouviu essa frase aí. Mas a questão é, será que o grau de escolaridade influencia no fator cargos e salários? Eu quero que a gente reflita, até por uma questão, nós já estudamos aqui um pouco sobre o percurso do trabalho ao longo da história, a forma como ele era visto ali na antiguidade, que ele era visto como algo que era para ser executado apenas pela população mais pobre, pela população que era escravizada, né? Quando eu falo na Grécia Antiga, em Roma Antiga, então o trabalho ele era visto dessa forma. Então tu é pobre, tu é um camponês, tu é uma pessoa escravizada, né? Porque era um período em que quando você invadia um território vizinho e conseguia vencer aquela batalha, tu poderia transformar o povo daquele território em escravos.
Então, eles acreditavam que, beleza, então estou aqui em Roma, a galera que é camponesa, que é agricultora, a galera que é artesão, as pessoas que a gente conseguiu recuperar em uma guerra, essas aí sim trabalham. Agora, a elite ali, o povo, né, que de fato tinha muitos privilégios, não trabalhavam, também não pagavam impostos. Então, eles poderiam se dedicar à política, à arquitetura, à pintura, à arte, à história, à economia. Então, se entendia que trabalhar era de quem era pobre, inferior. Então, trabalhavam para sustentar toda a sociedade. Quando a gente entra na Idade Média, o trabalho já é visto como uma forma de você trabalhar para sobreviver. E só quem trabalhava também eram os servos e servas, os camponeses, que viviam dentro do feudo. E o senhor feudal, que era o dono daquela terra, também não trabalhava, também não pagava impostos. Então, esses servos, né, a própria Igreja Católica, ela dizia, olha, tem que trabalhar para sobreviver, mas não pode trabalhar para acumular riqueza, porque se você fizer isso, você vai estar cometendo heresia, porque não é isso que Deus quer, né? Deus não quer o lucro, não quer a riqueza, não quer a competitividade ali pelo dinheiro. E aí esse povo, né, não questionava, de uma forma geral, porque era um período em que existia um controle sobre essas pessoas, um controle religioso muito grande que era desenvolvido pela Igreja Católica, que era a maior instituição religiosa ali de toda a Idade Média, do século V até o século XV. Então a galera muitas vezes não questionava porque tinha esse medo muito grande, né, de ir para o inferno, porque era um período baseado no teocentrismo, que era Deus na base, no centro da vida dessas pessoas, né? Então, elas viviam muito naquela ideia de que existe um céu e de que existe um inferno. E a forma como eu vou agir é o que vai delimitar ali para onde que eu vou. Né? Se eu sou uma pessoa que eu cometo pecado, tipo trabalhar porque eu quero acumular de riquezas, então eu vou para o inferno. Então, o trabalho, ele vivia aí nesse termo, né? Quando a gente entra na Idade Moderna, que vem lá toda a ideia agora das igrejas protestantes, a gente pode dar destaque ao calvinismo, que inclusive também é estudado lá na sociologia com Max Weber, a relação entre religião e capitalismo, de que agora, né, a partir da Idade Moderna, o trabalho ele vai ser encarado como algo que dignifica o ser humano, né, algo que dignifica você é uma pessoa digna, você é uma pessoa que quanto mais você trabalha, mais você vai poder garantir a possibilidade de voltar a morar na presença de Deus. E aí o trabalho ele foi muito desenvolvido de uma forma coletiva, manual, a própria família ali trabalhando, e essa realidade ela vai mudar a partir da Revolução Industrial, lá da metade do século XVIII, principalmente na Inglaterra, porque nunca, né, se havia pago um salário para um trabalhador. Então, aquele trabalhador que ele era artesão, por exemplo, ele faz um sapato, ele faz o sapato inteiro, ele pega o couro, ele corta, ele molda, ele cola, ele coloca o cadastro, ele coloca a sola, ele sabe quanto tempo ele vai levar para desenvolver aquele produto e ele sabe quanto ele pode cobrar por aquele produto, porque ele fez o produto inteiro, ele participou de todas as etapas. E durante ali, a Revolução Industrial na Inglaterra, na metade do século XVIII, ali 1750, esse trabalho manual artesanal ele não vai ser mais valorizado, porque a máquina a vapor vai surgir, né, que utilizava o carvão mineral e a água. Então, ela vai surgir, uma máquina ela trabalha muito mais rápido, ela consegue trabalhar até 24 horas por dia, a máquina não engravida e, principalmente, a máquina não reivindica direitos. Então, era perfeito para aquele dono daquela fábrica, né? Então, agora a máquina, ela vai ser muito mais utilizada, ela vai acabar substituindo ali, aos poucos, aquele trabalho manual e artesanal. E é claro, gera um grande número de pessoas desempregadas, essas pessoas migram para as cidades para poder trabalhar justamente nessas fábricas, né? E aí sim, pela primeira vez na história, o trabalho vai ser remunerado, na ideia de que tu trabalha, tu vende a tua força de trabalho e tu recebe um salário. E aí, ao longo da história,
os trabalhadores, né, eram num período ali na Revolução Industrial que não tinha nenhum direito trabalhista. Então, a galera trabalhava demais, até 18 horas por dia, né? Então, imagina, o dia tem 24 horas. Tu já pensou 18 horas dele, tu dentro de uma fábrica, um lugar muito insalubre, um lugar em que você não tinha nenhuma segurança do trabalho. Então, era muito comum que crianças e também mulheres e homens poderiam perder um dedo, um braço, a mão, porque não ia acontecer nada. Para quem que tu ia reclamar? Se tu perdesse um braço ali dentro de um lugar que tu não tinha nenhum vínculo empregatício. Então, não tinha Ministério do Trabalho, não tinha leis trabalhistas, a pessoa simplesmente era torcer para não morrer, porque também não tem saúde pública, né? Então, era um período, gente, de fato, que o trabalhador ele vivia numa precariedade muito grande. E se a gente for olhar aqui para a própria realidade do Brasil, as leis trabalhistas do Brasil, a gente tem algumas em 1934, no governo do Getúlio Vargas, mas a CLT mesmo, a carteira de trabalho, o direito a férias, 13º salário, a jornada de trabalho de 8 dias diária, de 8 horas por dia, só foi em 1943. Então, a gente não tem nem 100 anos também de leis trabalhistas, né? Então, é muito importante que a gente consiga entender esse contexto. Nós já discutimos aqui sobre o que é trabalho, qual a importância do trabalho, e agora eu quero que a gente entenda, já discutimos inclusive sobre a própria história do trabalho, como eu acabei de resumir aqui, para que a gente não fique perdidos, né? E lembrando também, né, que eu já disse aqui que a disciplina, o projeto de vida, ela não é pensada para que você esteja aqui no primeiro ano do ensino médio e você já saiba completamente qual é o trabalho que você vai querer, qual é o emprego que você vai querer ter, qual é a profissão. Não, a gente discute muito mais o que está por trás, né? Na ideia do autoconhecimento, mas agora também no segundo semestre a gente vai fazer uma discussão, como sempre, né, da própria realidade que a gente está inserido aqui. Como a gente já falou de desigualdades sociais, de diversos tipos, racial, econômica, regional, e agora a gente também vai falar um pouco aqui em relação ao trabalho, tá certo? Então, você que está aqui na nossa aula, apareçam aqui no nosso chat. Cadê os professores presenciais de Betânia, de Baixa Grande do Ribeiro, Dom Inocêncio, Curral Novo, hein, gente? Cadê vocês? Apareçam aí. Olha, então, a pergunta é, será que o grau de escolaridade influencia no fator cargos e salários? O que é que vocês acham, hein? A resposta, gente, é sim, porque a escolaridade ela tem uma influência sobre a nossa vida profissional, né? A gente já comentou sobre os 4 pilares da educação, de que tu entra dentro do ensino infantil, tu vai aprender a escrever, tu vai aprender a falar corretamente, tu vai conseguir aos poucos ir se situando em que planeta é que tu vive, em que região desse planeta é que tu está vivendo, qual é o teu continente, qual é o teu país, isso é fundamental. A gente aprende isso aí tanto na história como na geografia, porque tem um impacto muito profundo na cultura, o local onde a gente nasce, o continente que a gente nasce, o país, a cidade, o estado. Então, isso aí também é fundamental. E depois a gente vai entendendo sobre história, sobre política, sobre economia, sobre arte, sobre cultura, sobre como funciona o nosso próprio corpo, como que esse planeta que existe, né? Então, isso tudo é para que tu tenha uma consciência, uma intelectualidade para tu compreender, para tu ter autonomia, para tu tomar decisões, né, que sejam ali coerentes, que sejam éticas e que, se caso tiver alguma consequência negativa, que tu também consiga se responsabilizar por essas decisões. Tá vendo? Então, olha, a escola, ela tá aqui para te fazer ser, de fato, uma pessoa que é cidadã e uma pessoa que tem um pensamento crítico. Então, é claro que isso também vai te possibilitar ser uma pessoa mais consciente. É claro que isso é muito mais interessante para o meio, né? Para a ideia de que tu vai conseguir desenvolver uma profissão, que tu vai conseguir ser uma pessoa ética e consciente dos seus direitos e deveres,
né? Isso se reflete também na profissão que a gente vai, qualquer que seja que você vá desenvolver e escolher para a sua vida. E aí, olha, não quer dizer que o diploma do ensino superior, né, ele completa, ele irá te garantir um emprego, né? A gente também vai falar sobre isso aqui, afinal de contas, o Brasil, a gente tem aí uma média de quase 15 milhões de pessoas desempregadas, né? Porque algumas pessoas dizem, mas a taxa de desemprego, ela está diminuindo. Sim, porque a pessoa está virando informal. Então, não é emprego, é trabalho. Quando a pessoa ela vive na informalidade, sem nenhum direito trabalhista, ela não tem um emprego. Ela não tem uma segurança, ela não tem um fundo de garantia, ela não contribui com a previdência social, ela está trabalhando para sobreviver. Então, se ela está lá num aplicativo de comida e ela vai entregar essa comida em algum lugar, e se ela for atropelada e morta no meio do caminho, não vai acontecer nada, porque ela não tem nenhum vínculo empregatício com aquela empresa. Ela não tem um vínculo nem com o dono do aplicativo, nem com o dono do restaurante e nem com a pessoa que está comprando a comida. Por isso mesmo a gente teve uns movimentos bem grandes, acho que foi, não sei se foi em 2018, que foi na Espanha, que teve uma paralisação quase mundial, acho que foi uma paralisação lá na Espanha, mas depois gerou uma paralisação no mundo inteiro dos entregadores de aplicativo, porque um entregador lá na Espanha, ele morreu enquanto estava fazendo o percurso, né, de bicicleta para poder fazer uma entrega. E aí levantou toda uma discussão, o que acontece com esse trabalhador? Porque ele não tem nenhum vínculo com aquela empresa, mas ao mesmo tempo aquela empresa ela lucra, é uma prestação de serviço e nem sequer um contrato de trabalho essas pessoas elas faziam para ter algo garantido. Né? Afinal, não é um favor, é um direito de fato. Então, é claro que muitas leis trabalhistas agora elas vão ter que ser repensadas. Algumas já estão sendo, porque essas formas de trabalho elas estão sendo cada vez mais frequentes. A Uber, por exemplo, que é um aplicativo, né, de transporte, entrou no Brasil em 2014. Quando ele entrou no Brasil, em 2014, é muito diferente da realidade que tem hoje. Muitos, né, inclusive, falam sobre isso, de que a gasolina também é muito cara, de que essas pessoas, a corrida, né, a viagem, às vezes, é num preço inferior, que às vezes não compensa, porque essas pessoas, muitas pagam aluguel de um carro, que também leva uma boa quantidade do que conseguem produzir. Também tem a questão de que se envolverem em algum acidente, o que acontecer com o carro é completamente responsabilidade desse motorista. Nós já vimos aqui na cidade de Teresina muitos, né, que fazem protesto, que reivindicam direito, porque quando são assaltados, né, em relação à violência, tem a questão da violência da cidade, também tem a questão de que eles estão trabalhando, mas mesmo assim não tem nenhum contrato de trabalho que possa protegê-los enquanto eles estão ali na função. Então, tudo isso tem sido muito discutido, porque o trabalho, gente, ele tem um impacto, um peso muito forte na forma como a gente vive, né? Então, é o que garante realmente que a gente consiga comer no final do mês, né? Que a gente consiga morar dentro de uma casa, que a gente consiga ter água, luz, a internet para você assistir essa aula agora, porque só tem duas possibilidades. Ou tu é uma pessoa que tu ganha na Mega Sena, ou tu é uma pessoa, sei lá, que descobre um petróleo no fundo do teu quintal, ou tu é uma pessoa que vai ganhar a herança de alguém. Porque se tu não se enquadrar em nenhuma dessas três, provavelmente tu vai ter que trabalhar, né? Se tu quiser ter autonomia financeira. E a autonomia também, a questão financeira está incluída, né? Como é que eu vou ter a capacidade de tomar as minhas próprias decisões se eu nem me sustento? Fica muito mais difícil, tá certo, gente? Jana, o pessoal aqui, olá, Cauã, boa tarde. Tá dizendo que o som ele tá baixo. Eu acho que é porque o outro professor fala bem alto e tu baixou um pouquinho. Olha aí, vocês estão me ouvindo melhor agora? Apareçam aí no nosso chat. Francieldo. Gente, coloca o nome da cidade, o nome da escola, tá certo? Me digam aí se vocês já estão me ouvindo melhor.
Bom, então a importância da educação para a conquista do emprego. A escolaridade, gente, ela é fundamental para garantir, gerar aumento da empregabilidade, né? Lembrando que a gente precisa aqui fazer um recorte, tá certo? Levando em consideração a sociedade que a gente vive, levando em consideração o meio que a gente vive, tá certo? Melhorou, Franceudo? Pronto, show. Olá, São Francisco do Piauí. Gente, boa tarde, né? Que vocês apareceram aqui. Cadê os professores presenciais? Eu sempre peço, gente, apareçam, digam aqui o nome da cidade, digam aqui onde é que vocês estão, que eu quero saber, tá certo? Qual é o nome da escola, porque assim fica bem melhor para a gente conseguir se comunicar, ok? Bom, então, olha, o que eu estava explicando aqui? Estava explicando que a escolaridade, né, o grau de escolaridade, é claro que ela vai funcionar, vai influenciar no cargo, nos salários, tá certo? Mas isso também não quer dizer, né, que o diploma do ensino superior completo, ele irá te garantir um emprego, que ele irá te garantir que tu vai se tornar uma pessoa milionária, né, gente? Então, a escolaridade, a gente entende que ela é, sim, fundamental para garantir e gerar o aumento da empregabilidade. É a partir do ensino, em especial o superior, que você irá conseguir encontrar um bom cargo, um bom salário, né? E quando a gente diz esse um bom cargo, um bom salário, gente, é bem problemático também a gente dizer isso, né? Porque o que é considerado um bom salário? Um bom cargo, a gente até consegue entender que é algo que tu seja valorizado dentro do teu ambiente de trabalho, que ele não seja exaustivo, né, ao ponto de tu entrar num burnout, que como é justamente aquela ideia de que a pessoa ela trabalha tanto que ela chega no momento que ela não sustenta, né, impacta completamente, prejudica a saúde mental e a saúde física da pessoa. E aí, isso, quando a gente é bem valorizado dentro de um ambiente de trabalho, que você se sente num ambiente em que você consegue falar, que tem um diálogo, ok, é algo positivo. Agora, o que é um bom salário é muito relativo. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o DIEESE, que é um Departamento de Estatística Econômica, e o DIEESE já fez uma pesquisa no início de 2022 de que para a gente viver no Brasil esse ano, a gente deveria estar recebendo uma média de R$ 6.500, né, o salário mínimo. Então, o salário mínimo, gente, é R$ 1.000, uma média de R$ 1.000, né? Para a gente conseguir viver no país, o próprio Departamento de Economia e Estatística diz, olha, 6.500 é que seria um salário mínimo no Brasil. Olha, a realidade é completamente outra, né? Então, é muito relativo dizer o que é um bom salário. Porque uma pessoa que recebe hoje R$ 6.000, se ela, de acordo com o cálculo do DIEESE, que deveria ser 6 vezes mais, então ela deveria estar recebendo R$ 36.000. Tá vendo? Então, assim, é muito relativo, né, a questão do salário. Tá certo? Olha, então aqui, quando a ideia de que quando tu está dentro de um ensino superior, é muito importante que tu consiga desenvolver as tuas habilidades técnicas, né? Quer dizer, dentro da escola ainda, já que é esse percurso, até quando tu sair do ensino médio, tu conseguir fazer isso. Olha, a habilidade técnica é cursar uma graduação, é um fator importante para garantir a sua empregabilidade, né? Porque tu vai ter ali uma profissão. Ela está ligada à sua capacidade de encontrar um novo emprego. Quanto maior o nível de formação, maior, né? A relação ali do teu cargo com o teu salário. Portanto, é importante que você conclua um curso superior, né, para adicionar no teu currículo, mas além disso, né, gente? Eu sempre falo aqui da educação, ela vai muito além da gente imaginar
que a gente está aqui na escola para quando a gente for adulta, a gente conseguir ter um trabalho, um emprego. É muito além disso, não adianta, a gente precisa, de fato, também desenvolver um pensamento crítico, a gente entender o contexto social que a gente vive. Então, de acordo com os dados do relatório de dezembro de 2018 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, repensando a garantia de qualidade para o ensino superior no Brasil, as pessoas com diploma, olha o que diz aqui a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, as pessoas com diploma de ensino superior se beneficiam de melhores perspectivas de emprego e podem esperar uma vantagem maior de renda, porque a ideia de que tu tem ali um conhecimento específico. Então, tu tem um conhecimento que vai contribuir, né, para dentro dessa instituição. Então, imagina, olha, a minha primeira graduação é História. Se eu não fosse formada em História, se eu não fosse professora, eu não poderia estar dando aula, porque por mais que não, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito antenada, eu estudei por conta própria, eu estudo muito na internet, não tem como, gente. Você tem ali, realmente, dentro de uma universidade, eu aprendi conteúdos, né, sobre a minha ciência, que eu posso explicar, em que eu compreendo, e da mesma forma que eu também fui ensinada para ser uma professora. A gente pega ali disciplinas em que a gente vai para dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, saber como que aquela escola de fato funciona, entender como é ser professora na prática também. Porque não adianta eu ir lá no curso de História e aprender as disciplinas, né, de História Contemporânea, História Moderna, História do Piauí, se eu não aprendesse a ser professora. Então, é algo também muito específico, né? Então, é algo que a gente aprende tanto lá na parte das disciplinas de história específica, a fazer uma pesquisa, a utilizar uma fonte, a escrever. A gente também vai aprender, né, como ser uma professora na prática, lá com as disciplinas da pedagogia. Então, é muito importante a gente compreender isso, que você adquire um conhecimento de uma forma específica. Da mesma forma que eu que sou formada em História e tenho ali minha base nas ciências humanas, não tem como eu simplesmente dar aula para matemática. Por quê? Por mais que eu tenha sido uma boa aluna ali no ensino médio, o conhecimento que eu tenho de matemática, ele foi até a 3ª série do ensino médio. Tem até algumas coisas que eu posso até me lembrar, mas eu não vou ter o conhecimento técnico para ensinar uma outra pessoa. Então, essa ideia, né? Da mesma forma que um professor de matemática, ele pode muito bem, né, saber muito de história, ele pode, enfim, ser uma pessoa que realmente tem esse conhecimento, que tenha uma noção de história, de economia, de política. Mesmo assim, isso não vai dar a garantia de que ele vai poder dar ali uma aula de história, por mais que ele saiba bastante, porque ele não fez, né, a parte da pedagogia que te ensina a ser uma professora de história. Então, essa é a grande questão, né? Quando a gente desenvolve aqui essa profissão, a gente tem... quando desenvolve sua profissão, você tem conhecimentos específicos em relação a ela. Então, uma pessoa que ela é advogada, uma pessoa na construção civil, provavelmente tem muito mais conhecimento, né? E aí também entra uma questão do conhecimento, que ele também é muito relativo. Porque, por exemplo, é muito comum aí na nossa casa, quando a gente vai fazer uma reforma, né, a Maria Fernanda que está aqui comigo no bate-papo, tu chama quem para tu quer fazer um quarto, a tua mãe quer fazer um quarto, aí na tua casa quer levantar o muro, ela vai chamar um engenheiro civil ou ela vai chamar um pedreiro que mora ali na rua dela, que ela já conhece? Provavelmente ela vai chamar esse pedreiro e ele também tem muito conhecimento sobre aquilo ali que ele faz. Não foi um conhecimento que ele adquiriu numa sala de aula ou fazendo o ensino superior, mas foi um conhecimento que ele adquiriu através das vivências, né? A gente fala que é um conhecimento empírico, é um conhecimento que é ali na prática, é dessa forma que a pessoa aprende, né? Vivenciando, muitos acabam aprendendo com um pai
e vão passando para o filho, vai passando para o irmão. Essa é a ideia, um conhecimento ali na prática, né? E que também é um conhecimento válido. Não dá para a gente dizer, então o conhecimento no ensino superior dentro de uma universidade é mais importante do que um conhecimento que é adquirido nas vivências. Não, não é mais importante. São apenas conhecimentos que são diferentes, né? E aí vai depender justamente o que é que tu vai fazer com ele, né? Ok? Se tu for um pedreiro e aí, beleza, eu tenho muita experiência, mas eu quero aqui trabalhar nesse escritório de engenharia. Provavelmente não vai dar, né? Porque tu tem uma outra forma de conhecimento. É isso. Olha, então, diplomas, né, do ensino superior se beneficiam, as pessoas que têm o diploma de ensino superior se beneficiam de melhores perspectivas de emprego. Por quê? Em parte, devido à pequena parcela de pessoas de nível superior na população, aqueles que obtêm um diploma de nível superior no Brasil podem esperar uma vantagem de renda, né, que pode ser maior do que a média dos países, né, aqui da América Latina, de acordo com essa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Alguém com diploma de bacharel, isso aqui quem está falando é justamente ela, tá bom? A OCDE. Alguém com diploma de bacharel no Brasil ganha mais de 2,4 vezes o que alguém que obteve apenas o ensino médio. E alguém com mestrado, doutorado ou equivalente ganha quase 5 vezes mais. Então, esses prêmios de renda, a gente pode dizer, muito grandes, são comuns em países latino-americanos, naqueles com dados disponíveis, como o Chile, a Colômbia, a Costa Rica, o México, que é justamente os países que levam, né, em consideração que quanto maior o nível de escolaridade que você tem, você merece receber mais, porque você estudou mais, porque você aprendeu, você tem um conhecimento de uma forma cada vez mais específica e particular. Olha, aqui vocês estão vendo uma fonte do IPEA de 2014, as taxas de acesso à educação superior na faixa etária de 18 a 24 anos, em porcentagem. Então, olha aí, esse acesso à educação superior no Brasil foi aumentando, né? No norte, lá em 2000, era de 3,7, aumentou para 12,1 no período entre 2010 e 2012. O Nordeste, a taxa no ensino superior era 4,4 e aumentou para 12. Então, percebam que foram aumentando em todos, né? Olha, então... Eita. Jana, coloca aí para mim, dá um F5 aí, por favor, que eu apertei aqui em alguma coisa. Obrigada. Então, olha aqui, a pesquisa que é do IPEA, ela te analisa, né, de 2010 até 2012. Então, no ano de 2000... não, desculpa, gente, é de 2000 até 2010, tá certo? Então, olha, a gente tem... Lá em 2000, o Norte era 3,7, que estava, né, ali da juventude que estava no ensino superior, subiu para 12,1. O Nordeste era 4,4, né, dobrou a porcentagem de pessoas no ensino superior. O Sudeste era 11, né, isso também é um detalhe, que o Sudeste e o Sul tem um nível de escolaridade, né, as pessoas elas entram mais no ensino superior do que no Nordeste, do que no Norte. É justamente isso que a gente vê, essa desigualdade regional, né, em que algumas regiões acabam tendo mais acesso, mas essa realidade aqui, ela vem mudando bastante. Eu quero, na próxima aula, trazer uma taxa mais atual em relação ao Nordeste, tá bom? E olha ali, então, na porcentagem do Brasil era 9,1 em 2000 e para 2010 subiu 8,7. É uma subida, gente, muito importante, né? Mostra que justamente a juventude que a gente entende ali dos 18 aos 29 anos, as pessoas de fato foram ingressando mais no ensino superior, foram entendendo a importância disso. Porque era muito comum também aquela ideia de que, beleza, então eu terminei o ensino médio, eu vou conseguir um trabalho, vou ali, ou um emprego, né?
O emprego é aquele que você tem um vínculo empregatício, né? Você tem carteira assinada, é um direito seu. E aí você entra dentro desse trabalho, beleza, então estou aqui trabalhando, já estou de boas. Então, agora não, a perspectiva é que as pessoas elas querem cada vez mais entrar no ensino superior. Então, olha, aqueles com nível superior no Brasil têm melhores taxas de emprego no geral. Com 6,5 em 2016, a taxa de desemprego para adultos, olha aqui, né, 6,5 ainda em 2016. Para adultos com nível superior no Brasil foi cerca de 4 pontos percentuais menor do que para aqueles que concluíram apenas o ensino médio, ou seja, as pessoas que elas desenvolvem, entram no ensino superior, desenvolvem uma carreira, uma profissão, elas conseguem competir muito mais no mercado de trabalho. Aqui é uma matéria da CNN Brasil. Deixa eu ver de que ano é. De 30 de agosto de 2022. Então, olha, desemprego é maior no Nordeste entre jovens e pessoas com baixa escolaridade. A taxa de desocupação já caiu a 11,1% e retomou os níveis pré-pandemia, mas o número de desempregados ainda é considerado alto, né, gente? Então, isso aqui é de agosto de 2022. A gente tem aí 30 de agosto, não tem nem um mês, uma semana, né? E que o desemprego é maior no Nordeste entre as pessoas que são mais jovens e que têm baixa escolaridade. Porque aí, se a gente tem muita gente com baixa escolaridade, é muita mão de obra barata e disponível. Então, a ideia é que tu consiga justamente entrar no ensino superior, né? E por isso que é muito importante que a gente tenha políticas públicas para possibilitar que essa juventude ela consiga ser inserida no mercado de trabalho. E aqui essa pesquisa, outra pesquisa, né? Porque, gente, lembra, né? O projeto de vida não é uma ciência, mas é uma disciplina que ela se baseia em outras ciências, como a geografia, a sociologia, a história. E ciência, a gente precisa justamente se basear em dados, em pesquisas científicas. Na ciência não existe achismo, né, gente? Então, olha aqui, os números mostram que a taxa de desocupação vem crescendo entre os mais novos. Então, a gente, de janeiro de 2015, as pessoas que estavam, né, desempregadas ali nesse período era de 12,9%, né, quase 13%. E em janeiro de 2016 já era 19%. Então, e é justamente entre a galera que é mais jovem, né? Isso aqui foi só lá do Paraná que eu trouxe, que era justamente onde as pessoas tinham uma maior escolaridade, mas que também vem descendo, né? Então, olha, a faixa etária de 14 a 17 anos em janeiro, né, de julho até setembro de 2014, a taxa de desocupação era 12,6%. No ano seguinte, quase dobrou. Então, de fato, as pessoas cada vez mais jovens, elas estão ficando mais desempregadas, né? E até o que explica isso é que a maioria é justamente as pessoas que têm apenas o ensino médio. Outra aqui, esse aqui é um infográfico, né? Elaborado pelo G1 em 23 de fevereiro de 2018. E a gente vê o quê? Que com menos a escolaridade, maior o desemprego. Então, olha aqui o total. Quando a pessoa, o ensino superior completo, veja o índice de desocupação por grau de instrução. Entendi. Então, as pessoas que têm ensino superior completo, levando em consideração 100%, apenas 6,2% estavam desempregados no ano de 2018, né? Em fevereiro de 2018, no início do ano. O ensino superior incompleto era 12,5%. Ensino médio completo, tá vendo que está aumentando? O ensino médio completo, a taxa de desemprego era 13%. Ensino médio incompleto já é 20%. O ensino fundamental completo, 13%. Tá vendo? Então, a ideia aqui é que
Olha como aumenta quando tu tem um ensino superior completo, 6,2, levando em consideração, né, gente, apenas as pessoas que têm o ensino superior. Não leva em consideração todo mundo aqui junto, não. E ensino médio incompleto era 20%. Ou seja, de 100 pessoas que têm um ensino médio incompleto, e que estão, dessas 100 pessoas que têm o ensino médio incompleto, 20 delas estão desempregadas. Enquanto de 100 pessoas que têm o ensino superior completo, 6 delas é que estão sem trabalho. Então, é claro que a gente consegue entender que quanto mais escolaridade tu tem, mais chances tu tem de estar dentro do mercado de trabalho. E, gente, isso aqui é um traço marcante, né, nessa crise de desemprego, principalmente entre os jovens, que comumente acabam prejudicados pela concorrência com os mais experientes em um cenário de oferta apertada de vagas, né? Então, de acordo com os dados do IBGE, a taxa de desocupação entre aqueles com 18 e 24 anos é de 23%. E para os adolescentes de 14 a 17 anos, salta para 40%. E aqui é interessante se ligar, quando a gente bota de 14 a 17 anos, porque vocês também podem ser menor aprendiz, né? Alguém aqui que está assistindo essa aula já foi ou é uma pessoa que é menor aprendiz? Ei, Maria Fernanda, você e Isaías Coelho, vê aí com o pessoal, coloca aqui no nosso bate-papo, a galera aí de São Francisco do Piauí, vocês, em algum momento vocês já foram menor aprendiz, para que a gente possa aqui discutir? Na outra ponta, os profissionais com ensino superior completo formam um grupo mais blindado contra as oscilações do mercado de trabalho. A taxa de desemprego entre eles é de apenas 5,2%. Já entre aqueles com ensino médio incompleto, o nível de desocupação salta para 16,4%. Olha, então, aqui nesse gráfico, que também é do IBGE, de 2021, olha aí, é super atual, mostra uma taxa de desocupação, quando a gente fala, é a pessoa que está desempregada, né? Na semana de referência, aqui é das pessoas de 14 anos ou mais de idade, por nível de instrução. Então, bora lá, ó. Sem instrução nenhuma, 8,4%. Fundamental incompleto, 11,2%. Até porque a pessoa sem instrução, aí fica mais difícil ainda, né? O fundamental completo, 13,3%. O médio incompleto, 18%. Médio completo, 12%. Superior incompleto, 11%. E superior completo, 5,2%. Tá vendo qual é a menor taxa de desemprego? É justamente lá no ensino superior. Então, isso significa o quê? Que quanto mais escolaridade tu tem, mais chances tu vai ter de estar trabalhando. É por isso que o número de desemprego nas pessoas que têm ensino superior é menor. Vocês estão entendendo, gente? Apareçam aqui no nosso bate-papo. Cadê o pessoal de São Francisco do Piauí? Me manda aqui um oi. Cadê o pessoal de Curral Novo, de Betânia, de Baixa Grande do Ribeiro, que eu estou vendo que vocês estão aqui conectados. Então, coloquem aqui no nosso chat se vocês estão entendendo, se está tudo certo. Vamos lá, por favor. Olha, outro dado aqui, força de trabalho, habilidades técnicas. Por que é importante a gente desenvolver uma habilidade técnica? Porque é um conhecimento de uma forma específica, é um conhecimento que tu vai ter. E pode ser justamente, né, um ensino superior e tu continuar estudando dentro daquela tua própria profissão. Então, a força de trabalho, que é uma habilidade técnica, é uma capacidade física e intelectual para desenvolver uma atividade produtiva. Isso é um termo, um conceito que foi desenvolvido pelo Karl Marx, que é considerado aí um sociólogo clássico e que a gente conhece ele justamente aqui, na primeira série do ensino médio. Exemplo, uma pessoa que se dedica ao fabrico de calçado, ela tem o quê?
primeiro, né? Então, ó, força de trabalho. E aí, a força de trabalho são as habilidades e conhecimentos que você dedicou ao seu trabalho em um determinado momento. Então, é aquele esforço produtivo que tu faz. Aqui, no caso, isso é um conceito desenvolvido pelo Karl Marx, na ideia de que é o quê? Tu precisa desenvolver algo para que tu consiga sobreviver. Não é isso? Então, o trabalho é o resultado da tua força de trabalho. Então, imagina, tu tem a tua força de trabalho, que é uma capacidade física e intelectual que tu tem para desenvolver uma atividade que vai garantir a tua sobrevivência. Então, no caso, uma mulher que ela é artesã e ela fabrica sapato. Aí ela tem a força de trabalho, é o que? A habilidade, é o conhecimento que ela tem para poder desenvolver aquele calçado. E o trabalho é justamente o resultado da força de trabalho. Vocês estão entendendo? Então, a ideia é de que tu só vai conseguir sobreviver se tu conseguir desenvolver a tua força de trabalho, que são as tuas habilidades e os teus conhecimentos de uma forma específica para desenvolver uma função. Tá certo? Olha aqui, esse outro dado do IBGE, também do ano de 2021, que é da distribuição percentual das pessoas de 14 anos ou mais de idade fora da força de trabalho, ou seja, não tem trabalho, é a galera que está desempregada, né? Então, olha ali do ensino superior, é 7,5. E do médio incompleto é 20,1. E do fundamental incompleto é 39,6. E aí, aqui não é a aula de matemática, né? Mas qual é para você entender basicamente como é que isso funciona? Olha aqui, sempre imagina 100, né, gente? 100%. Então, de 100 pessoas que têm um ensino superior, 7 estão desempregadas. De 100 pessoas que têm um médio completo, 20 estão desempregadas. Está vendo que o número aumentou? E de 100 pessoas que têm um ensino fundamental incompleto, 39 estão desempregadas. Olha aí, o número, ele salta. Justamente, aí mais uma prova de que se tu tem um ensino superior, tu consegue estar mais inserido no mercado de trabalho. E é importante, como você pode perceber até aqui, né, concluir a graduação é praticamente obrigatório para se manter competitivo no mercado de trabalho. Por isso que é muito importante que a gente consiga conseguir investir na aquisição das nossas habilidades técnicas, né? E o que é a nossa habilidade técnica? É justamente tu conseguir entrar no ensino superior. E aí eu coloquei aqui, só para a gente fechar a nossa aula, 4 benefícios de fazer uma graduação. Primeiro delas, transformação da própria realidade e da comunidade em que você vive. Gente, toda profissão, ela gera um impacto na sociedade que a gente vive. Então, por exemplo, eu sou professora. Tem um impacto muito profundo porque é a base de um país, para que ele possa se desenvolver economicamente, intelectualmente, socialmente, a base é a educação, né? Pelo menos eu, enquanto professora, acredito muito nesse projeto, né? De que a gente melhora enquanto ser humano, enquanto profissionais, enquanto cidadãos e cidadãs, quando a gente tem uma base ali muito boa na educação, né? Então, por isso que ela transforma também a sociedade, a comunidade que a gente vive. Então, por exemplo, se você vem de uma família humilde, né, com origens humildes e de um lugar simples, você sabe que o trabalho sempre foi valorizado, né, gente? A gente tem muita consciência em relação a isso, porque geralmente é isso que se espera, de que a educação, ela de fato pode transformar a nossa vida. Então, a ideia de entrar numa universidade, às vezes ela pode parecer, ao mesmo tempo que a pessoa ela tem um sonho muito grande em relação a isso, ela também tem muita insegurança, porque a gente vive numa desigualdade social muito grande, né? Mas a ideia é isso, que quando a gente consegue entrar dentro de um ensino superior, a gente vai conseguir conquistar, teoricamente, uma vida, um conforto, né? E também ter acesso
de uma forma mais digna à moradia, à educação, ao trabalho. Então, olha aqui, como que eu posso transformar minha realidade? O exemplo, imagine se formar em enfermagem e então atuar no posto de saúde no local onde cresceu. É claro que é a chance também de você conseguir contribuir com outras pessoas que estão ali, que conviveram, que te conhecem, que convivem junto contigo. Tá certo? Bom, 2, mudança de perspectiva de vida. Nós dissemos que a graduação, gente, ela é diferente de tudo que você já viveu. Isso é verdade, porque com uma experiência tão única, né? No momento de você, tudo na vida, a gente vai passando uma fase. Então, a educação, que é uma das maiores fases que a gente tem, que é lá quando tu entra por volta de 2, 3 anos de idade na escola, a gente fica uma média de 15, 16 anos dentro da escola. Né? Então, realmente é um período muito grande, isso participa de uma forma muito profunda em quem a gente é, como a gente se desenvolveu, o nosso pensamento crítico também. E quando tu entra no ensino superior, é uma outra experiência, porque agora tu também vai conviver ali com pessoas de realidades muito diferentes da sua. Né? Não que na escola a gente conviva com pessoas que são todas a mesma história de vida, a mesma realidade. Claro que não, mas dentro de uma universidade, como ela é muito maior, a gente acaba convivendo com muito mais pessoas, né? Com identidades, realidades também parecidas e também diferentes da nossa. E é claro que isso faz com que a gente vá adquirindo outras experiências, até porque a gente vai ficando mais velho, vai vivendo outras coisas. Então, aqui a universidade não é somente para tu pensar, professor, eu quero entrar na universidade, quero ficar rico logo ali de cara, porque não é assim que funciona. Tu vai entrar numa universidade, né? Tu vai ter uma outra perspectiva, tu vai adquirir uma outra forma de conhecimento. Bom, um terceiro benefício, né, é a capacidade de empreender com sucesso, né? A ideia de empreender, porque você vai tendo ali, adquirindo habilidades técnicas, habilidades que vão te possibilitar também, talvez, ter um próprio negócio, né? Eu sei que isso é o sonho de muitas pessoas, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque é claro que você vai ter muitas responsabilidades também. E aí aqui, olha, o 4 é a conquista de realização pessoal e profissional, porque, além de tudo, entre os benefícios de fazer uma graduação, gente, também há a conquista de uma realização pessoal, né? Com a ideia de que você conseguiu se formar em um curso que era o teu sonho, que era algo que era muito importante para ti, e provavelmente também vai ser um percurso que vai ser muito difícil, mas que quando você termina, você consegue ter aquele sentimento de que, poxa, consegui, resolvi isso aqui na minha vida, né? E é claro, os sonhos também de você ter uma nova perspectiva. Então, e ainda mais, já pensou se tu for o primeiro, né, membro da tua família a se formar? Nós temos muitas histórias assim, né, de ser a primeira pessoa dentro da tua família que tu conseguiu adquirir uma graduação. Então, isso que é muito importante a gente pensar, que os benefícios de fazer uma graduação não se limitam a ter bons empregos, né? Você poderá também conquistar outros sentimentos, se conhecer, compreender também, ter uma consciência política muito maior, ter uma consciência histórica também. Então, é realmente uma possibilidade de você continuar desenvolvendo um pensamento crítico sobre a realidade que você vive. Tá certo? Bom, então estou vendo que nós estamos aqui chegando no final da nossa aula. A nossa próxima aula a gente vai falar sobre um tema transversal, que é sobre a comunidade surda. A gente vai discutir sobre acessibilidade, sobre as conquistas. Então, na próxima aula a gente dá continuidade aqui ao nosso conteúdo, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês e até sexta-feira. Beijos e até mais.